de pensar sobre o mundo como ficava nesse período. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Teática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Hoje a gente está aqui com o Marcelo Pasculin. E aí, Marcelo, tudo bom? Tudo bom, muito obrigado pelo convite. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre autonomia financeira na Invex. Marcelo é um especialista, no tema sobre finanças. Para começar, eu vou estar apresentando um pouco o Marcelo, né? O Marcelo ele é natural de Porto Alegre. Ele reside atualmente em Foz do Iguaçu. Ele tem 45 anos. Ele é mestre em psicologia e é voluntário da Sinvex desde 2005. Então, Marcelo, para começar a nossa entrevista, o que é a Invex, né? Se você puder comentar um pouco o que é a Invex, né, para começar. Bom, Invex é a técnica da Invex, é a técnica da inversão existencial, onde a gente começa desde o início da vida a priorizar a evolução de acordo com algumas características bem específicas que a gente chama de fundamentos da Invex, onde a gente segue pessoalmente esses critérios ou corpo da própria técnica, né? Então, assim como qualquer técnica que você utiliza para qualquer coisa, ele tem procedimentos passo a passo, a técnica da Invex também. A grande diferença é que a técnica da Invex é para a vida inteira e não só para fazer uma receita de alguma coisa ou uma técnica, um procedimento de curtíssimo prazo. Não, a técnica da Invex é de longuíssimo prazo para a vida inteira. E aí a gente se dedica a isso desde a juventude, buscando aí o processo principalmente assistencial, né, da gente evoluir, assistindo as outras pessoas, sobretudo nos aspectos de como ajudar as consciências e sobretudo os intermissivistas a eles se despertarem e evoluírem também, fazendo aquilo que eles precisam fazer, que a gente chama de ProEx. E qual que é a importância da autonomia financeira na Invex? O professor Valdo Vieira, ele lançou um verbete, ele apresentou um verbete da Enciclopédia da Conscienciologia chamada Bilibertação Inversora. E esse verbete, ele trata do assunto bilibertação, porque é a libertação através de duas características essenciais. A compreensão e a autonomia, a definição, o domínio das energias conscienciais e também o domínio das finanças pessoais. Então, você saber dominar as suas energias e as energias conscienciais, a energia imanente, enfim, você saber lidar com as energias, usar as energias e também saber usar as finanças. Por que isso é essencial para a Invex, né? E por que o professor Valdo colocou esse verbete ou este assunto bilibertação inversora como algo essencial, sem a qual a pessoa não... A gente pode dizer que não aplica a Invex, tá? Se não alcançar isso. Então, o que acontece? É essencial por quê? Porque a vida humana é cheia de estímulos que nos levam para outra coisa completamente diferente daquilo que é a nossa ProEx, daquilo que a gente precisa fazer. Então, a SOCIM, ela estimula a gente desviar a ProEx. E várias seduções existem, tanto do ponto de vista energético, emocional, e outras tantas seduções do ponto de vista financeiro. Se você não sabe lidar com as energias, alguém domina você do ponto de vista energético. Se você não sabe lidar com as finanças, alguém domina você financeiramente. Então, lidar com as finanças, dominar as finanças, ela é essencial por quê? Porque a vida humana custa. Para a gente estar aqui, ter esse cenário, ter esses microfones, ter essas câmeras todas aqui, isso custa. E isso custa dinheiro. Então a gente tem que saber lidar de boa com o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro, ele compra coisas fundamentais para a gente. Né? Tudo isso que está aqui, né, é real, isso aqui é real, tá certo? É um cenário real que custou isso. Esse custo, ele veio do trabalho voluntário, beleza, tudo mais, mas a gente comprou, a gente desembolsou isso. A nossa vida, a gente precisa desembolsar muita coisa, a gente precisa investir muito dinheiro para cumprir a nossa ProEx.
E se a gente não tem dinheiro para cumprir a nossa ProEx, a gente não vai dar certo nesse negócio, tá certo? A gente não vai ser completista. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter dinheiro. Mas quanto dinheiro é muito dinheiro? Que número é esse? Depende da sua ProEx. E saber lidar com como você vai administrar as finanças, suas finanças pessoais, como você vai buscar o dinheiro necessário que você precisa para a sua ProEx, como que você vai investir o dinheiro que você possui em prol da sua ProEx, define se você sabe lidar bem com o dinheiro. E aí entra uma série de características que podem auxiliar você nessa trajetória toda. Eu vou destacar uma aqui de cara, provavelmente você vai perguntar, mas vou destacar uma aqui. A organização, eu entendo que a organização é a característica que ajuda e ajuda muitíssimo a pessoa, o inversor, a conseguir lidar bem com as finanças. Não só essa característica, óbvio, mas ela ajuda muito, porque, em geral, as pessoas, elas trabalham, ganham o seu salário, e aí o que elas fazem com esse salário? Se elas não tiverem organização para investir aquele dinheiro na sua ProEx, com certeza esse dinheiro vai para o ralo para outras coisas, que não são a prioridade da evolução. Bem em cima disso que você comentou sobre a organização, a próxima pergunta era como desenvolver a autonomia financeira desde a juventude. Quais são, tipo assim, os primeiros passos para isso? Perfeito. Então vamos lá para a juventude, tá? Como desenvolver? Primeira coisa, né, existe a educação financeira familiar, né, que a gente recebe ou não recebe uma educação financeira. E aí dentro disso, independentemente se você teve na sua família uma educação financeira ou não, a responsabilidade de como lidar com o dinheiro é sua, não da sua família, não dos seus pais. Quem tem que aprender a lidar com o dinheiro é você. Pois bem, e dito isso, o que você pode fazer? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Quer dizer, eu não enxerguei até hoje, né, nenhuma situação melhor ou diferente ou que pudesse trazer para o inversor o dinheiro que ele precisa para cumprir a ProEx, se não pelo trabalho. A não ser que o inversor já tenha nascido ganhou lá uma herança muito grande, mas eu também não conheço nenhuma pessoa assim. Então, beleza, tem que trabalhar. E eu acho que não há demérito nenhum, pela minha própria experiência pessoal, pelas pessoas que eu acompanho, não há demérito nenhum em começar a trabalhar cedo. Porque isso desenvolve o inversor uma série de atributos que ele precisa, a oportunidade do trabalho, de seguir uma profissão, isso desenvolve no inversor uma série de características que são essenciais para ele lidar com o dinheiro. Então, a primeira coisa é identifique que tipo de educação financeira você teve na sua família. Depois, vai trabalhar. Depois, organize esse valor que você tem. O que é que você está usando? Onde você está usando esse dinheiro? Está gastando aonde? Né? O dinheiro que você adquire, você gasta investindo na sua ProEx? Ou você está distribuindo por aí sem sabe-se lá onde? Então, uma das coisas que a gente vê e acompanha adultos que muitas vezes ganham um bom salário, muito bom salário, e às vezes a pessoa é pobre. Por quê? Porque ela não vê onde ela está gastando. Ela não vê onde ela está botando o dinheiro dela. Então, sinônimo de lidar bem com o dinheiro, de dominar o dinheiro, não é ganhar muito dinheiro. Não é sinônimo. Então, deixando bem claro, saber lidar bem com o dinheiro ou dominar o dinheiro não é sinônimo de ganhar muito dinheiro. O que é importante aí? É importante a pessoa aprender
a lidar com o dinheiro que ele tem ou que ela tem, para saber se o dinheiro que está circulando pela pessoa está indo na direção certa, que é a direção da ProEx. Onde que, daquilo que você recebe, que parte que está indo para a sua ProEx? É a maior parte? É pouca parte? É só uma minúsculazinha parte? E eu não digo isso que a pessoa está gastando dinheiro para comprar um curso da Conscienciologia. Não é isso que eu estou dizendo, mas como que a vida da pessoa está organizada para a ProEx? Isso que é o mais importante. Então, com o passar do tempo, lá, viu a educação financeira da família, começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro, tá cuidando onde que vai, para onde que o dinheiro está indo, para onde que está gastando. Começou a organizar essa análise de entradas e saídas financeiras, onde que a pessoa está, né? Quanto que a pessoa está recebendo e quanto que está indo. Começou a ver que percentual está indo para qual área da vida. Se cada vez mais o inversor ele perceber que aquilo que ele gere de finanças está sendo direcionado para a ProEx, a pessoa vai perceber que cada vez mais ela está sabendo lidar com o dinheiro. Mas é o dinheiro próprio para cumprir a ProEx. Tá certo? Então é muito difícil da gente falar valores. Né? Quanto que precisa para a ProEx? Não sei. Você sabe qual é exatamente a sua ProEx? Eu não sei. Eu sei exatamente tudo que eu vou fazer na minha vida até o final do mês. Não sei ainda. Eu tenho uma série de ideias e direciono a minha vida e organizo a minha vida, inclusive a minha vida financeira, para isso. Então, isso é o mais importante. Você olha para o ProEx e vê, beleza, o que eu preciso? Onde é que eu preciso estar? Onde é que eu preciso viver? O que eu preciso fazer? Quanto que vai me custar? Tem custo. A vida tem custo. Então, não dá para culpar ninguém. Não dá para dizer que a culpa é do governo. Não dá para dizer que a culpa é da família. Não dá para dizer que a culpa é do vizinho. Não dá para dizer que a culpa é dos irmãos. Não dá pra... Nada. A responsabilidade é sua de ir atrás e dominar o dinheiro. Tá certo? E dinheiro é energia. É só mais uma forma de energia. Se é só mais uma forma de energia, o dinheiro, ele circula. Assim como a energia circula, o dinheiro circula. Você tem que saber, né, circular as energias, né? A gente aprende aí na Conscienciologia. Técnica da circulação das energias. Você tem que aprender a fazer o dinheiro circular, que você vai entender a dinâmica do dinheiro. E, claro, ficar cuidando aí com uma série de seduções que tem, para você não cair nas seduções de consumismo, de compras por moda, de determinadas coisas que, né, te enchem os olhos para você querer adquirir aquilo e depois você vê para que eu comprei esse negócio. Então, você tem que ter a clara, ou a mais clara noção possível do que é prioridade para você. Porque aquilo que é prioridade, você vai investir mais dinheiro. É uma coisa lógica. Uhum. Daí, dentro disso que você comentou sobre como desenvolver, né, a autonomia financeira, você comentou de ir trabalhar, né? Eu queria saber, assim, na sua experiência, né, até no seu mini currículo, você começou a voluntariar na Sinvex desde 2005, né? Isso. Como que foi esse processo de levar a jeito a questão do trabalho, do voluntariado e outras demandas da vida? Muito bom. Eu acho que eu não tenho, assim, uma vida muito comum, porque eu comecei a trabalhar aos 9 anos de idade. Eu fui ser gandula de uma professora que dava aula de tênis, e aí tinha que ter a pessoa lá que recolhia as bolinhas de tênis na quadra. Eu era essa pessoa, o gandula que recolhia as bolinhas de tênis na quadra. E naquela idade, eu tinha 9 anos de idade, né? Não era um serviço que eu gostava de fazer, não adorava fazer aquilo não, mas eu ganhei um dinheirinho e eu nunca me esqueço da seguinte cena. Beleza, eu ganhei aquele dinheirinho e aquele dinheiro eu paguei. Eu estudava numa escola pública, mas naquela época a escola pública passava um carnê de contribuição espontânea para as pessoas. Então eu paguei a escola com o dinheiro que eu ganhei. Isso aos 9 anos de idade. Eu achei aquilo, é uma das cenas que, para mim, o orgulho de eu ter pago a escola com o esforço que eu fiz para ganhar aquele dinheiro, para mim aquilo ficou muito marcado.
mas muito marcado, positivamente. Então, eu sempre busquei ser adulto, eu sabia que os adultos trabalhavam, ganhavam dinheiro para fazer as suas coisas, e eu queria ser um adulto para fazer isso, trabalhar, ganhar dinheiro para fazer minhas coisas. E aquilo ficou muito marcado. E eu acho que essa característica de você ir atrás, de você não ter vergonha para ir atrás de um trabalho, de alguma coisa que você possa fazer, a gente é muito habilidoso. Quem aplica a Invex é muito habilidoso. A gente aprende rapidamente qualquer coisa que a gente precisa fazer, funções diferentes. Então, obviamente, um monte de gente aqui da Invex sabe fazer um monte de coisa. Se não sabe, aprende rápido e vai em frente. Então, eu acho que não tem que ter medos, não tem que ter travas, não tem que ter vergonhas de ir atrás disso. E a pessoa vai atrás, ela consegue. E se ela trabalha, ela aprende valores, ela aprende uma série de características que vai fazer ela progredir. E aí, assim, na prática, né? Como levar direito? Eu comecei a trabalhar com 9 anos, depois eu comecei a voluntariar com 16 anos de idade, isso em 1993, né, no IPC, e depois me mudei para Foz do Iguaçu, comecei faculdade, trabalhava, fazia faculdade e voluntariava. E sempre foi assim. E teve momentos da minha vida em que eu dediquei muito mais horas da semana ao voluntariado. Teve uma época da vida que eu cheguei a trabalhar o mínimo do mínimo possível só para minha sobrevivência. Então eu trabalhava 2 dias e meio por semana, porque o resto eu queria me dedicar ao voluntariado. E assim fiz. Obviamente eu não consegui aguentar isso por muito tempo, mas eu fiz. Naquele momento aquilo foi importante para mim e para a situação que precisava, do CAEC lá no início. Então isso foi muito importante. Depois eu fui ajustando. Ora, eu me dedicava mais ao processo profissional e menos ao processo do voluntariado, ora mais o processo voluntariado, menos ao processo profissional, mas sempre eu levei tudo. Né? Eu nunca deixei de voluntariar e nunca deixei de trabalhar, tá certo? Então eu acho que a gente existem momentos na vida e na ProEx onde determinadas demandas se fazem necessárias e você vai ajustando essas demandas e você vai contribuindo mais ou contribuindo menos conforme essas demandas vão aparecendo. Dentro disso, né, que você falou de levar direito, né, e de trabalhar, de voluntariar e também a faculdade, qual que foi a importância da saída da casa dos pais para essa maior autonomia financeira? Então, eu tinha recém feito 19 anos, quando eu saí da casa dos pais, então eu morava em Porto Alegre com a minha família e mudei aqui para Foz do Iguaçu. Numa época, isso em janeiro de 96, onde o CAEC estava recém-nascendo, recém-surgindo. E o objetivo da minha mudança para cá era justamente ajudar a construir o CAEC, né, naquela época. Pois bem, foi fundamental eu sair da casa dos pais, vir para cá, porque foi uma decisão de ProEx. Eu tinha que cumprir meu ProEx, a minha ProEx era aqui, a minha bússola existencial apontava para cá, eu tinha que estar aqui em Foz do Iguaçu para fazer o trabalho que eu entendia que era o que eu tinha que fazer. Pois bem, chegando aqui, eu tive que desenvolver muita autonomia, que eu não tinha quando eu morava com a minha família. Eu tive que aprender muita coisa. Então, eu tive que ralar muito, eu tive que passar por determinadas situações que eu não gostei. Na época, eu não gostei de determinadas situações, porque a gente sente, a gente não está acostumado, a gente sofre um pouquinho, né? Mas a gente aprende. Eu acho que essa tranquilidade da gente lidar com essas dificuldades, eu acho que é importante, né? O inversor ele ter, sobretudo, os mais jovens, né? As dificuldades, elas existem e a gente tem plenas condições de enfrentar essas dificuldades, plenas condições de investir todas as nossas habilidades, todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente tem para poder fazer aquilo que a gente precisa em termos de ProEx. Tá? E na época, assim, eu me mudei para cá,
ralei para aprender a cozinhar, para aprender a cuidar da casa, para aprender a me manter. Tinha uma planilha, eu anotava tudo. Já que a gente está falando de finanças, eu tinha uma planilha onde eu anotava tudo, centavo por centavo, daquilo que eu recebia e daquilo que eu gastava. Se eu comprasse uma bala, eu registrava o valor dessa bala. Então eu sabia, e eu tinha um planejamento de 2 anos, eu tinha um planejamento financeiro de 2 anos à frente. Se você me perguntasse, né, supondo que nós estivéssemos em janeiro, se você me perguntasse, Marcelo, quanto que você vai ter em caixa em agosto, eu sabia te dizer o número. Por quê? Porque eu sabia exatamente quanto que eu ia ganhar, quanto que eu estava gastando por mês e quanto que ia me sobrar. E eu tinha alguns planejamentos. Eu quero fazer o curso tal, que vai acontecer em tal momento. Eu sabia se eu ia ter dinheiro ou não ia ter dinheiro com bastante antecedência. E eu sabia, justamente com antecedência, que eu ia ter que dar algum jeito. Eu ia ter que fazer alguma coisa, se eu quisesse, de fato, fazer aquele curso. Eu queria visitar a minha família em Porto Alegre. E aí tinha que comprar lá a passagem de ônibus. Naquele momento, para mim, o valor da passagem de ônibus era caríssimo. Hoje eu vejo que não era tão caro. Minha condição financeira que era nada, quase nada. Mas eu me planejava muito bem para isso. Eu lembro que, às vezes, isso aconteceu algumas vezes. Como eu sabia exatamente o valor que eu tinha, ou não teria, às vezes eu ia a pé a determinados lugares para evitar pagar uma passagem de ônibus, né, o ônibus municipal aqui, para ficar com aquele dinheiro do valor do ônibus na mão, porque aquilo ia fazer diferença, aquele valor daquela passagem de ônibus ia fazer diferença depois, porque eu sabia quanto que ia ter. Então eu cheguei nesse nível de detalhismo. E esse nível de detalhismo, ao longo de muitos anos, décadas, mais de 2 décadas, eu tenho isso me dá muita tranquilidade, muita segurança de lidar com dinheiro. Por quê? Porque eu sei como que o dinheiro funciona, eu sei o quanto que tem, o quanto que eu não tenho, o quanto que eu vou ter, então isso me dá tranquilidade. Passo dificuldades? Claro que passo, como todos passam. Mas é muito mais tranquilo quando você sabe o que tem, sabe quanto gasta, sabe como gasta. E tudo isso flui de uma maneira muito mais tranquila hoje. Uhum. Dentro disso que você colocou, né, comentou, né, sobre a questão de levar direito, né, o que você percebe, assim, de posturas que você teve que te ajudaram a sustentar essa questão da autonomia financeira, né, sem depender, por exemplo, da sua família, né, quando você, por exemplo, se mudou, saiu da casa dos seus pais, né, quais foram as posturas, assim? Então, de trabalhar, eu acho que uma da postura muito importante é ir para o trabalho, a organização financeira, o detalhismo nesse controle financeiro, a análise daquilo de onde está indo o meu dinheiro, pesquisar o que eu posso fazer para conseguir um pouco mais de dinheiro, né? Se eu podia trabalhar em alguma outra coisa, como lidar com isso. Tudo isso me ajudou a levar jeito. No momento, como eu comentei anteriormente, que eu trabalhei menos, só o básico de subsistência mesmo, para poder me dedicar mais ao voluntariado. Eu fiz isso de caso pensado, mas eu fiz porque eu sabia exatamente quanto que era o meu custo de vida e eu consegui um trabalho que me desse condições para esse custo de vida, que eu não precisasse trabalhar toda semana, para eu poder me dedicar ao voluntariado no restante. E deu certo. Na época que eu fui coordenador da Sinvex, eu também fiz algo parecido. Eu consegui um trabalho onde eu diminuí a minha carga horária semanal de trabalho para eu poder ter mais disponibilidade para a coordenação geral. Então, tudo isso me ajudou eu já sabia como é que eu funcionava, sabia que eu dava conta e tudo isso me ajudou a fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, esse levar jeito, que é a pergunta que você fez, ele envolve as características de ir trabalhar, de não ter medo, de ir atrás, de se precisar 2, 3 trabalhos. Às vezes eu tinha 3 trabalhos diferentes.
para conseguir o valor financeiro que eu precisava. Ter a organização necessária, ter análise e controle financeiro necessário, sempre voluntariar, nunca deixar de fazer assistência. Esse sempre foi o meu foco. Então, eu não coloquei o dinheiro na frente do voluntariado ou da assistência. Eu nunca fiz isso. Eu sempre coloquei a assistência e o voluntariado na frente do dinheiro. Então, eu nunca me atrapalhei com isso. Tá certo? Então, isso me ajudou. Então, por exemplo, num dado momento, eu fiz faculdade no Paraguai. Então, eu tinha que validar o diploma de psicologia. Então, num dado momento, eu tive que fazer uma escolha. O que eu faço? Eu continuo em Foz do Iguaçu, voluntariando, ou eu vou atrás da validação do diploma pensando na carreira profissional? Eu acabei optando, né? Eu olhei, para me ajudar a decidir, eu olhei definição da técnica de INVEX. A técnica de planejamento máximo da vida humana, fundamentado, onde você vai investir numa carreira profissional. Tá? Pô, é isso. Vou investir na carreira profissional sem deixar de voluntariar, sem deixar de fazer minhas coisas. E fui atrás disso. Aí validei diploma, terminei de validar o diploma, voltei para Foz do Iguaçu, que eu fiz essa validação do diploma em Porto Alegre. Voltei para Foz do Iguaçu, continuei voluntariando, quer dizer, levar direito significa não necessariamente você fazer exatamente as mesmas coisas ao longo de várias décadas. Todas as coisas com a mesma coisa ao longo de várias décadas. Por quê? Porque, às vezes, você tem que dar um percentual maior de investimento numa área, às vezes um percentual menor de investimento em outra área, e isso você tem que adequar ao tempo. Ao longo do tempo, você vai ter que adequar isso. Então, esse tipo de situação é até muito mais comum do que a gente imagina, e adequando. Então, levar direito não significa você dar o mesmo percentual para todas as áreas da vida, mas você saber aplicar o percentual certo naquela área dentro daquele contexto proexológico que se faz presente. Aí você consegue lidar bem. Senão você se sente, não, estou atrasado aqui, estou atrasado ali, e aí se perde na jogada. Muito legal. É interessante isso que você falou. Não tinha pensado muito sobre, bem legal. Daí trazendo um pouco assim das gerações, né? Hoje a gente tem a geração Floco de Neve, né? A geração eu não sei falar inglês, mas geração Floco de Neve. Tem a geração Neném também, aquela Neném, né? Que não trabalha nem estuda. Também tem a síndrome do canguru, né? Que é a pessoa que demora para sair da casa dos pais, né? Como que você vê a síndrome e essas gerações no contexto financeiro, assim? Muito bem. Então, vamos lá. Primeira do canguru. O que acontece? O canguru, a pessoa fica na casa dos pais ad infinito, né? Até não poder mais. Por quê? Porque ela tem casa, comida, roupa lavada, carinho dos pais. Por que eu vou sair dali do bem bom? Não, aqui tá tão bom, não quero sair. Pô, a pessoa inversor, isso pra mim não é inversor, poxa vida. Quer dizer, tá lá se aproveitando dos pais. O que é isso? Isso não é autonomia, isso não gera nada de autonomia. Então, assim, síndrome de canguru é um negócio que é contrário à técnica da INVEX. É antagônico à INVEX. E a gente observa isso bastante na sociedade, né? Que a pessoa perdura por muito tempo a vida de adolescente, né? Aí, a geração Neném. Tem a Neném, nem trabalha nem estuda, e tem a Nem. Nem trabalha, nem estuda, nem procura emprego, né? E essa geração é uma geração, vou pegar como exemplo nem trabalha, nem estuda, nem procura emprego, em geral, também oriunda da síndrome do canguru, e que ganhou muitas coisas na vida. E ganhou por quê? Porque a geração anterior a essa, e a geração dos seus pais, né, que está nessa geração neném, foi uma geração que sofreu, foi uma geração que teve os seus
muito mais dificuldades, teve que ralar muito para conseguir coisas na vida, e aí olhou para os filhos e falou: eu ralei muito, eu quero dar o melhor para os meus filhos. E aí, numa intenção que parece positiva, acabou entregando de mão beijada um monte de coisa para os filhos, e os filhos não precisam fazer coisa nenhuma para viver, né? Para ser alguém na vida, para ir atrás, para fazer suas coisas, ou seja, não tem autonomia nenhuma. E aí o que acontece? Essas pessoas, esses jovens, nem quer nada com a vida, entendeu? Por quê? Está ganhando tudo de mão beijada. Então tá muito fácil a vida. E aí, isso não educa. Essa forma de lidar não educa. Qual é que é a forma melhor que educa mais? É aquela onde o jovem se dá a oportunidade de ralar para conseguir as coisas. Muita gente, vou dar um exemplo, muita gente olha para a escala evolutiva das consciências e fala: não, mas isso aqui é fácil, é só isso, aquilo, participo de uma dinâmica, ganho energia e tá bom. Alguém me desassedia aqui, tá tudo certo. Né? E eu vou evoluindo. Não, mas não é assim que funciona. A pessoa ela tem que se desenvolver. E para se desenvolver, ela tem que ir atrás, ela tem que ser proativa, ela tem que fazer. Senão ela não se desenvolve. Então essa geração nem, ela nem aplica a INVEX também, entendeu? Porque é incompatível com a INVEX. E a geração Snowflake, né? O floco de neve. Essa geração que recebeu tudo de mão beijada e que também é um ai, né? Porque é uma geração mais fraca, inclusive fisicamente. Tem uma série de estudos que mostram a comparação de 20 anos, com 20 anos atrás. Então, a formação óssea e muscular das crianças de geração de 20 anos atrás com a geração atual, há uma perda óssea e muscular dessas crianças atuais, em comparação às anteriores. Então aí você já percebe, essa geração Snowflake é uma geração, inclusive fisicamente, mais fraca. E ai, por quê? Porque é um negócio assim, qualquer coisinha que acontece, ai, né? Já tá doendo, já tá difícil, já tá reclamando. Quer dizer, não sabe lidar, tem dificuldade para enfrentar, tem dificuldade para seguir adiante, e aí quer tudo de mão beijada, e a vida não é assim. Com certeza a vida não é assim. E ainda mais para fazer ProEx. Para fazer ProEx, você precisa fazer assistência. Para fazer assistência, você vai ter que fazer desassédio. E para fazer desassédio, você precisa enfrentar. E para enfrentar, você tem que literalmente enfrentar, né? Botar a cara a tapa, fazer as coisas que são necessárias. E se você tiver muito ai, você nunca vai dar conta disso. E aí, voltando para o processo financeiro, se você ficar reclamando do dinheiro, da falta do dinheiro, de muito dinheiro, que o outro tem e que você não tem, você não vai nunca lidar, nunca sair do lugar. Vai sempre querer que o outro te dê alguma coisa. Não existe esse negócio de esperar o outro te dar alguma coisa. Sim. Isso é fantasia, isso é religiosidade, achar que vai cair do céu um dinheiro para você. Não existe, isso não é real, isso é mundo fantasioso, mundo de conto de fada, que alguém vai passar o cartão para você. E você vai lá, compra o que você quiser, isso não existe, entendeu? Então, qualquer comportamento financeiro, já que a gente está falando de finanças na INVEX, qualquer comportamento financeiro desse que você está esperando alguém fazer por você, é contrário à INVEX. A gente já está encaminhando para o nosso final, né? O tempo passa bem rápido quando a gente está aqui, né? Mas a última pergunta, né, para finalizar, o que você falaria, né, para as pessoas que estão passando, de certa forma, por dificuldade, assim, de ter essa autonomia financeira, né, e algumas considerações finais que você acha que é importante, né, dentro do tema para estar falando. Beleza. Então, algumas pessoas, naturalmente, eu acabei já
conversando com algumas pessoas sobre essa questão de finanças, conversando pessoalmente, né, com algumas pessoas que estavam precisando de ajuda justamente nessa área. E, basicamente, as pessoas elas têm algumas dificuldades. Assim como eu tenho minhas dificuldades, você tem as suas dificuldades, as pessoas têm as suas dificuldades. E muitas vezes elas não querem enfrentar para resolver essa dificuldade. E no âmbito das finanças, se você não mudar, você vai continuar tendo problema financeiro. Porque o comportamento é seu. O comportamento errado das finanças é seu. E você vai continuar perdendo dinheiro. Você vai continuar gastando em coisas que não deve. E assim vai. Então a primeira coisa é a pessoa conseguir admitir que ela vai ter que mudar alguns, no plural, alguns comportamentos dela. E isso significa enfrentar ou lidar com algumas dificuldades, que em todas as vezes, em todos os casos que eu vi, envolve algumas questões emocionais associadas. Então a pessoa vai ter que enfrentar esses aspectos emocionais que faz a pessoa gastar, que faz a pessoa se descontrolar, que faz a pessoa não investir o dinheiro onde devia, né? Do ponto de vista da ProEx. Então, a pessoa vai ter que enfrentar isso. A pessoa vai ter que lidar, né? E se ela não quiser, ninguém vai conseguir fazer por ela. Porque se alguém der o dinheiro, tá bom, resolve aqui. Passa um tempinho, a pessoa vai cair no mesmo problema de novo. Então não adianta. Não adianta dar dinheiro para a pessoa, porque isso não resolve. O que resolve? A pessoa enfrentar e mudar. Aí a pessoa vai ter que estar disposta a fazer isso. E aí nem todo mundo está disposto a fazer isso. Ou nem todo mundo está disposto a fazer tudo o que precisa. E ok, se a pessoa não está disposta a fazer tudo, uma mudança radical, importante do ponto de vista financeiro na vida, tem alguns passos que a pessoa pode fazer. Primeiro passo, por exemplo, a pessoa organizar as finanças. Ter controlado tudo que ela recebe e tudo que ela gasta. Aí depois olhar para aquilo que ela gasta, para onde que está indo? Qual área da vida que está destinado aqui, os percentuais dos gastos? Será que não dá para mexer nisso? Será que não dá para mexer onde você mora, por exemplo? Para você pagar menos onde você mora, para sobrar um dinheiro a mais para você fazer os investimentos proexológicos que você precisa? Ah, não, mas eu não quero abrir mão do meu conforto. Bom, então o problema é teu. Difícil. Vai trabalhar, vai ganhar mais. Ah, não, mas eu não quero porque eu quero voluntariar. Então tá difícil, você vai ter que fazer uma escolha. Abra mão do conforto, então. Tenha menos conforto desse que você quer. Pronto. Não precisa ter conforto 100, pode ter um conforto 80. Tá de boa. Então, em geral, as pessoas têm dificuldade de abrir mão de alguns comportamentos que, por trás desses comportamentos, tem algumas questões emocionais aí que precisa resolver. Mas, basicamente, se a pessoa botar no papel, quando eu falo botar no papel, pode ser papel, planilha, aplicativo financeiro, não importa. Ela tem que ter organizado, ela tem que ver isso. Ela vendo as informações e acompanhando ao longo dos meses, com certeza, isso vai dar ideias para ela do que ela tem que fazer para resolver a vida financeira. No momento que ela vê, com alguns meses, a própria informação já diz para ela o que ela tem que fazer. Então, assim, dinheiro é fácil. Eu posso estar falando algo aqui, para quem não sabe, não, Marcelo, você está mentindo. Mas não, dinheiro é simples. Dinheiro é da coisa intrafísica. Dinheiro é intrafísico, é a coisa mais simples que tem, é dinheiro. O difícil é você fazer a ProEx. Então, usar o dinheiro, se você tem dinheiro para fazer a ProEx, facilita as coisas. Então, se você pensar dessa forma, para que eu quero dinheiro? É para ProEx? Se você alinhar dinheiro com ProEx, pronto, você vai aprender a lidar melhor com o dinheiro e com as coisas da ProEx. E as coisas facilitam. Então, assim, mensagem final, né? Alinhe as suas expectativas financeiras
seu comportamento financeiro com a sua programação existencial. Se isso estiver alinhado, você vai ter as suas dificuldades, com toda certeza, né, para enfrentar, para lidar, para ter que decidir coisas. Você vai ter que abrir mão de uma série de coisas. Mas se você for organizado, fizer isso tudo que a gente falou, com certeza você vai ter o dinheiro necessário e suficiente para cumprir a sua ProEx. Muito bom, fechou com chave de ouro. Muito bom. A vida não é fácil mesmo não, tem que mexer, né? Tem que se mexer. Então, a gente vai finalizando a entrevista por aqui, né, Marcelo? O tempo é curto, como eu comentei. Mas muito obrigado, né, pela entrevista. Esse tema é muito importante, né? E várias pessoas, assim, têm uma certa dificuldade, né, de lidar com o dinheiro. Então, acho que vai ser muito importante essa entrevista. Muito obrigado pelo convite. É isso aí, gente. Muito obrigado por assistirem, né? Deixa o like no vídeo e para mais informações sobre a Sinvex e a Invex, acesse a descrição aqui embaixo, né? Para mais informações. A gente tem o site da Sinvex, né? Com vários textos sobre Invex e sobre a juventude, né? E é isso. Até mais.